E aí pessoal, feliz ano novo, olha nós aqui de novo. Eu tenho um pedido de perdão pra fazer. Ô gente, desculpa, não tava conseguindo fazer os vídeos, me perdoe. E nesse primeiro vídeo do ano eu gostaria de falar com vocês sobre os melhores livros que eu li em 2017. Isso não vai ser uma coisa fácil porque o 2017 que foi difícil, viu? Bom, a dificuldade que eu tenho pra fazer uma lista de melhores... Eu tô olhando meu caderninho aqui pra achar onde é que foi que eu anotei. Ah, achei. Mas uma das dificuldades que eu tenho pra listar os melhores livros do ano é porque muitos livros... Eu acho que esse foi o ano que eu mais não li. No sentido de ter muitos livros que eu li apenas uma parte, que eu li apenas um capítulo, que eu não terminei de ler. E pra mim, pra eu dizer que o livro está entre os melhores livros do ano, das melhores leituras do ano, eu tenho que ter lido o livro todo. Então, vai ter um monte de livros que são livros muito bons e que eu não li todo e que não vai aparecer aqui. Talvez apareça no ano que vem, né? 2 anos aí depois, né, de eu pegar o livro aí pra aparecer. Mas, enfim, né? A vida tem dessas complicações. Mas vamos lá. Então, por causa disso, eu tive dificuldade até mesmo de contabilizar quais os livros que eu li no ano. Mas eu quero fazer aqui um top 5. 5 melhores livros que eu li este ano, que eu concluí neste ano de 2017. Bom, e o primeiro aqui, eu acho que tá até em ordem um pouco cronológica, eu acho. Mas o primeiro que eu coloquei aqui foi o livro Paixão pela Pureza, um livro do Joel Bick e do Randall Pedersen, que é um livro sobre os puritanos. É um livro desse tamanho assim, ó. Você tem até dificuldade de segurar de uma mão só, é bom segurar com as duas, assim, um de cada lado, porque o livro é muito grande. E eu gostei muito desse livro, eu posso colocar ele como o maior livro que eu li no ano, né? Até porque eu tô até, nem sei quantos livros eu li esse ano. Ele é um livro interessante, que ele é um livro biográfico. Eu não esperava que ele fosse assim, até fiquei um pouco meio assim, meio chateado. Pô, é um livro biográfico, eu nem queria saber de biografia. Mas biografias são coisas legais. E você tem aí diversas, eu não sei quantas, dezenas, centenas, são muitas, biografias de diversos puritanos. Então, vai contar um pouco da história de cada um. É claro que é de maneira bem breve, né, pra caber tanta gente dentro de um livro. E uma coisa interessante é que ele procura falar sobre as obras principais desses puritanos. Então, existe até uma breve resenha, assim, um comentário ali a respeito de alguns capítulos, qual a obra é melhor do que a outra, e existe até um comparativo entre obras de puritanos diferentes, de autores diferentes. Então é um livro que eu achei assim bem interessante dentro da proposta dele, e eu gostei muito porque, apesar de ser biográfico e bibliográfico, eu gostei de ler ele como devocional, sabe? Já fazia um tempo que eu estava lendo, e eu estava lendo bem aos poucos, assim, vendo cada um e destacando, vendo aquele que eu gostei mais e anotando depois para dar uma pesquisada. Então foi bem legal dar uma olhada neste livro. E na minha listinha aqui, outro livro que eu gostei muito foi o livro Disciplinas Espirituais. Esse é do Donald Whitney, da editora Batista Regular. E eu gostei desse livro, ele também é um livro que eu tava lendo há um tempo, eu tinha dado uma pausa e eu voltei a ler ele de novo. Ele é um livro muito bom e eu fiquei feliz de ver duas pessoas, dois amigos meus, que estão lendo esse livro por indicação minha, então eu já fico feliz. Eu sei que o pessoal gostou de conhecer esse livro, então isso foi bom. Ele é um livro muito bom, que ele fala de práticas espirituais, práticas devocionais, né? Eu acho que o termo devocional é um termo um pouco mais comum, pelo menos do que eu ouço falar, mas disciplinas espirituais ele fala sobre isso, ele fala sobre oração, sobre leitura da Bíblia, sobre várias atividades ou disciplinas, exercícios espirituais que nos levam para estar mais com Deus, para ter um relacionamento com Ele. Ele é um livro muito bom porque ele fala de coisas até que não são tão conhecidas como disciplinas espirituais ou como devocional. Por exemplo, uma das coisas que ele fala é sobre a solidão. Ele diz que solidão é uma disciplina espiritual. Outra coisa que ele fala é sobre diário, né? Então, tem essas coisas assim um pouco diferentes, né? Eu gostei bastante. E um outro livro que eu gostei também da editora Batista Regular foi o livro Deleitando-se na Palavra. Esse eu não lembro o nome do autor, Kate Ferring, não lembro. Mas esse livro eu achei interessante porque ele é bem fininho, ele é bem informal, assim, você quase consegue imaginar o cara dando conselhos pra você, tipo numa lanchonete, assim, sabe? O jeito que ele conversa é bem descontraído. Isso deixa a leitura bem mais tranquila, assim, né? Mas ele é um livro que ele traz, digamos assim, um método de você ler a Bíblia de maneira profunda
a fim de se deleitar, ou seja, a fim de ter prazer na sua leitura bíblica. Ele diz que a leitura da Bíblia muitas vezes é uma leitura muito superficial, é uma leitura muito apenas para bater ponto ali, e ele recomenda nesse livro um método de você se aprofundar, de você ter prazer mesmo na leitura. Então eu achei isso bem interessante, e a forma que ele coloca isso também é legal. E mesmo que você não siga o método dele passo a passo, o princípio que ele apresenta em todo o livro é bem interessante. Então é um livro que vale a pena também. É interessante que esses 3 livros que eu falei agora, todos têm resenha aqui no canal. Outro livro que eu gostei muito foi o livro Lado a Lado, do Dave Furman. Esse livro é da editora Fiel. E o que eu gostei desse livro é que o autor, ele fala daquilo que ele vive, daquilo que ele sabe, daquilo que ele experimenta. É mais do que o que ele sabe, é do que ele experimenta. Então ele é um cara que ele tem problemas de saúde, ele tem dores crônicas nos braços, ele tem muitas limitações de movimento, de várias manusear coisas, enfim. E a esposa dele o ajuda bastante nessas questões. É um livro para pessoas que sofrem por ajudar outras pessoas, né? Nesse caso é um livro escrito para a esposa dele. Então, muitas pessoas que compartilham da experiência de sofrer por estar cuidando de um idoso ou de alguém paraplégico, que tem essas dificuldades, as pessoas têm muitos problemas. Então esse livro ajuda demais nisso, e um destaque é o capítulo de número 8, que o Eduardo Welch, que inclusive a editora Cultura Cristã tem um livro com o mesmo título, Lado a Lado, mas o nome Lado a Lado é mais do Welch mesmo, é Side by Side, mas enfim, isso aí é outras tretas. Mas o Eduardo Welch, ele gostou do livro do Dave Furman, e um destaque que ele dá é pro capítulo de número 8, que fala sobre como não amar, ou seja, ele dá algumas dicas de como você atrapalha mais do que ajuda quando você quer ajudar sem saber o que você tá fazendo. Então é bem interessante que ele mostra alguns exemplos, acho que são 10 exemplos, ou 9, não lembro, de como você acaba sendo insensível, desconfortável, enfim, acaba magoando a pessoa mais do que ajudando. Então isso é uma coisa a se pensar, bem interessante, que ele traz no livro. E o outro livro que eu gostei muito foi o livro Somos Todos Teólogos, do R6 Pro. O livro Somos Todos Teólogos foi um livro, assim, bem marcante pra mim, porque eu já tava de olho no livro em inglês há um tempo, eu tava pensando em comprar até mesmo uma cópia física, coisa que eu não tenho muito costume, geralmente em inglês eu leio e-book, mas a editora Fiel trouxe esse livro em português e ele foi, talvez, o lançamento do ano que eu mais me agradei, assim. Esse ano foi um ano incrível de lançamentos muito bons, eu comentei alguns deles na live, a última live que tivemos aqui, mas o Somos Todos Teólogos foi um livro que eu gostei muito por causa do apreço que eu tenho pelos Pro. Eu gosto da forma que ele comunica, eu gosto da forma que ele fala e da forma que ele facilita o entendimento e o conhecimento também. Ele não é um livro assim que traz muitos insights mirabolantes ou coisas totalmente inovadoras. Não, ele vem falar do básico, do que é teologia sistemática, só de uma forma introdutória. Então, Somos Todos Teólogos, eu li ele assim, tipo, muito rápido. Eu li, acho que em 3 dias, porque era muito gostoso de ler. É um assunto que eu gosto, é um autor que eu gosto, e uma editora que eu gosto também. O livro tá lindíssimo, a capa, uma edição Soft Touch, né? Parece que o nome é uma coisa meio emborrachada, capa dura, assim. E esses 2 livros da editora Fiel que eu citei aqui, tanto Lado a Lado como Somos Todos Teólogos, tem resenha lá no canal do Ministério Fiel, inclusive são minhas. Olha só que coisa, né? Eu tenho resenha de todos os livros que eu citei aqui. Por que será, hein? Mas é isso, pessoal. Esses são os 5 livros que eu mais gostei esse ano. Me perdoe se você estava esperando aí por mais livros, mas confesso que esse ano não deu. E se você quiser ver mais 5, né? Você tava aguardando 10. Viu 5, você... Poxa, Jorge, faltou 5 livros aí. Cadê os outros 5 livros? Todo ano é top 10, você faz top 5? A Rita vai me ajudar nessa parte, né, querida? Oi? A Rita vai fazer um top 5 também, vai aparecer aí no canal em breve. Se inscreva e acompanhe se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu prometo que vai ter vídeo com mais frequência do que nas últimas 2 semanas, no último mês aí, quase não teve vídeo, enfim. Tirou férias. Foi uma férias meio... Férias! E se você quiser ver o vídeo de resenha do Paixão pela Pureza, é só clicar aqui em cima, tá? Foi uma resenha que eu gostei de fazer. E aqui tá o vídeo que o YouTube recomenda pra você dar uma olhada. Ele disse que você vai gostar desse aqui. Mas